No 9º ano do rei Zedequias, no 10º mês, aos 10 dias do mês, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, ele e todo o seu exército, contra Jerusalém. 18 meses. 18 meses de fome, desespero e morte lenta. A cidade amada de Deus sitiada até que não houvesse mais esperança. Este é o dia em que o Senhor removeu sua proteção de Jerusalém. 2 Reis 25 registra um dos capítulos mais sombrios da história de Israel. Vamos ler juntos os primeiros versículos. E aconteceu que, no 9º ano do seu reinado, no mês 10º, aos 10 dias do mês, Nabucodonosor, rei de Babilônia, veio contra Jerusalém, ele e todo o seu exército, e se acamparam contra ela, e levantaram contra ela tranqueiras em redor. E a cidade foi sitiada até ao 10º ano do rei Zedequias. Aos 9 dias do 4º mês, quando a cidade se via apertada pela fome, e não havia pão para o povo da terra, então a cidade foi arrombada. O cerco começou em janeiro de 588 a.C. e terminou em julho de 586 a.C. Por 18 meses intermináveis, o povo de Jerusalém viveu como prisioneiros em sua própria cidade. As palavras de Moisés em Deuteronômio 28 ecoavam como trovões, e te sitiará em todas as tuas portas, até que venham a derrubar os teus altos e fortes muros, em que confiavas. O que havia começado como advertência profética agora se tornava realidade terrível. Nabucodonosor não veio apenas com soldados, ele trouxe máquinas de guerra, rampas de cerco e a determinação implacável de um império que servia aos propósitos de Deus. Jeremias havia profetizado isso por anos, mas o povo e os líderes escolheram a rebelião em vez do arrependimento. Agora, as consequências do pacto quebrado caíam sobre Jerusalém como chuva de fogo. 3 detalhes cruciais passam despercebidos na maioria das leituras. Primeiro, o tempo exato. O texto hebraico é preciso, dia 10 do mês 10 do ano 9 até dia 9 do mês 4 do ano 11. 18 meses e 29 dias de agonia. Não foi um ataque rápido, mas uma tortura psicológica calculada. Cada dia, as mães viam seus filhos definharem. Cada noite, os homens contavam quantos ainda tinham força para defender os muros. Segundo detalhe esquecido, a fome específica. O versículo 3 diz: não havia pão para o povo da terra. Em hebraico, em Haaretz se refere às pessoas comuns, não à elite. Os ricos ainda tinham reservas enquanto o povo morria de fome. A injustiça social que Deus havia condenado através dos profetas agora se manifestava cruelmente no cerco. Terceiro, o momento exato da queda. A cidade foi arrombada, em hebraico, Ubcair, sugere não apenas entrada forçada, mas uma ruptura completa, como quando um dique se rompe. Jerusalém não se rendeu gradualmente, ela desmoronou de uma só vez, como uma represa que não suporta mais a pressão. Estes detalhes revelam que Deus estava cumprindo suas advertências palavra por palavra, mas também que ele observava cada momento de sofrimento do seu povo com o coração partido. O que aconteceu a seguir revela tanto a justiça quanto a misericórdia de Deus em ação. Zedequias tentou fugir, mas foi capturado nas planícies de Jericó. O texto nos conta uma verdade devastadora: e mataram os filhos de Zedequias diante dos seus olhos, e vazaram os olhos de Zedequias, e o ataram com cadeias de bronze, e o levaram para a Babilônia. Imaginem, a última coisa que Zedequias viu na vida foram seus próprios filhos sendo executados. Isso não foi crueldade aleatória, foi o cumprimento exato das palavras de Ezequiel 12:13, e estenderei a minha rede sobre ele, e será apanhado no meu laço, e o levarei para a Babilônia, para a terra dos caldeus, porém não haverá, ainda que ali morrerá. Zedequias chegou à Babilônia, mas nunca a viu porque estava cego. Deus cumpre sua palavra com precisão cirúrgica. Mas vejam também a misericórdia. No final do capítulo, Evil-Merodach liberta Joaquim da prisão e o honra. Após 37 anos de cativeiro, a esperança. O trono de Davi não foi destruído para sempre, foi preservado na linhagem real, aguardando o Messias. Mesmo no juízo mais severo, Deus mantém suas promessas de restauração. Esta é a tensão constante das Escrituras. Deus é tanto justo quanto misericordioso, e ambos os atributos operam simultaneamente. E toda a criação testemunhou este dia terrível, quando o Criador permitiu que sua cidade fosse destruída.
Por tantos séculos, rugimos de alegria quando o Senhor habitava naquela cidade. Agora ele permite que ela seja consumida pelo fogo. Vejo sua glória partindo do templo, como Ezequiel descreveu. Ele não abandonou seu povo, ele vai com eles ao cativeiro. Mas como meu coração geme vendo sua casa destruída. Lembro-me de quando o Senhor me enviou para alimentar Elias. Ele sempre provê, mesmo no julgamento. Vejam, mesmo agora, ele preserva Gedalias para governar o remanescente. Os humanos tinham tudo, sua presença, sua proteção, sua palavra através dos profetas. Por que escolheram a rebelião em vez da obediência? É o mistério da vontade humana. Eles são os únicos na criação que podem escolher rejeitar as bênçãos do Criador, e quando fazem, todos nós sofremos as consequências. Mas vejam também sua fidelidade. Mesmo destruindo a cidade, ele cumpre sua promessa de preservar a linhagem de Davi. Este não é o fim da história, é apenas um capítulo doloroso. Irmãos, 2 Reis 25 não é apenas história antiga, é um espelho para nossas vidas hoje. Primeiro, Deus leva o pecado a sério. Jerusalém caiu não porque Babilônia era mais forte, mas porque Deus removeu sua proteção. Quando persistimos na rebelião, eventualmente enfrentaremos as consequências. Mas isso não significa que Deus nos abandona. Segundo, mesmo no juízo, Deus preserva a esperança. Jeremias profetizou 70 anos de cativeiro, não destruição permanente. Quando Deus disciplina, é sempre com o propósito de restauração. Terceiro, as promessas de Deus são inquebrantáveis. O trono de Davi parecia destruído, mas a linhagem real foi preservada através do cativeiro até chegar a Jesus Cristo. O que parecia o fim era na verdade preparação para o maior cumprimento da promessa davídica. Para nós hoje, se você está enfrentando as consequências de escolhas erradas, lembre-se de que Deus não abandonou você. Ele pode usar até mesmo nossos fracassos para nos preparar para seus propósitos maiores. Se você está intercedendo por outros que parecem em rebelião contra Deus, não desista. Como Joaquim foi liberto após 37 anos, Deus pode transformar qualquer situação. E se você está vendo destruição ao seu redor, famílias partidas, ministérios caídos, sonhos desfeitos, lembre-se, Deus está escrevendo uma história maior. A queda de Jerusalém preparou o palco para o retorno do exílio, a reconstrução do templo e, finalmente, a vinda do Messias. Oremos juntos. Senhor, reconhecemos que Tu és justo em todos os Teus juízos. Como Israel, às vezes escolhemos nossa própria vontade em vez da Tua. Perdoa-nos e restaura-nos. Ajuda-nos a confiar que, mesmo quando enfrentamos consequências, Tu não nos abandonas. Use nossas provações para nos preparar para Teus propósitos maiores. E assim como preservaste a linhagem de Davi através do cativeiro, preserva a Tua obra em nossas vidas e famílias. Em nome de Jesus, que veio da linhagem real preservada através deste mesmo exílio. Amém. Inscreva-se para mais conteúdo de estudo bíblico.